Olá, eu sou Hamilton Sobreira, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito, programa da sua TV Universitária, Canal 14, da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. E hoje a gente vai trazer um tema, o Código de Defesa do Consumidor, que está completando 25 anos esse ano. E para isso, nós trouxemos a coordenadora do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos, que com sua experiência no campo, já atua há alguns anos nessa fiscalização e no apoio e a defesa do consumidor. Trouxemos também o Dr. Roberto Pires, que faz parte do Conselho de Defesa do Consumidor do município de Fortaleza. Doutores, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Vou direto ao assunto. Doutora Cláudia, nesses 25 anos, qual foi o grande desafio enfrentado pelo Código de Defesa do Consumidor? Bom, eu acredito que é essa conscientização mesmo no dia a dia com relação aos direitos do consumidor, porque isso a gente verifica no dia a dia lá no PROCON. Essa parte de educação para o consumo, que é muito importante, é o desafio do dia e também de dar um atendimento com eficiência e qualidade para o consumidor. O consumidor, quando ele procura o PROCON, ele muitas vezes vê aquele órgão como o recurso último para ele resolver o problema. E daí a responsabilidade que nós temos de todo dia procurar atender a demanda do consumidor dentro da sua real expectativa, que é de resolver o seu problema. Então, eu imagino que o desafio é diário, no sentido de dar um serviço com qualidade e eficiência. Quando eu falo isso, é de fato intermediando aquela demanda com o fornecedor para a resolução do problema e também de conscientizar o consumidor com relação aos seus direitos, para que ele possa, de forma efetiva, exercê-los. Claro. Doutor Roberto, e hoje qual é a função do Conselho de Defesa do Consumidor do município de Fortaleza? Só para aclarar um pouco com a gente qual é o papel dele, o que é que ele faz, como é que ele é composto. Não é? O Conselho ele é composto por diversos representantes das entidades civis, sejam membros do Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de advogados, órgãos municipais, passando a trazer a visão ampla de toda a sociedade, de todo o município de Fortaleza, para que seja traçado, debatido e discutido políticas públicas na defesa dos consumidores. Perfeito. Então tem uma ampla capilaridade, né? Isso legitima ao cidadão fortalezense a ter esse respaldo junto ao Conselho, né, de Defesa do Consumidor. Inclusive a presidente natural do Conselho é a doutora Cláudia, que tem no dia a dia a recepção das reclamações dos consumidores, vai passar a trazer toda essa demanda do dia a dia e junto com as experiências dos outros órgãos, para que construa uma política pública bem definida e bem voltada para a defesa dos consumidores. Perfeito. Doutora Cláudia, a gente trabalha, o PROCON trabalha também com a conscientização não só do consumidor, mas também do próprio empresariado. Isso tem se mudado também? Ou efetivamente o brasileiro só fecha a porta quando o ladrão entra? Ou seja, ele só começa a proteger o consumidor, seus clientes, depois que é aplicada uma multa ou uma determinada penalidade? Uma das atribuições, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece, é também essa conscientização ao fornecedor no que diz respeito aos direitos do consumidor. E o que a gente percebe ao longo desses 25 anos é que a postura do fornecedor, apesar de que a gente dá contra muitas irregularidades no mercado de consumo, mas a gente percebe que houve uma postura do fornecedor no sentido de que ele sabe que tem que ajustar a sua conduta. E por quê? Por esse trabalho que os PROCONs realizam no país todo, principalmente de conscientização em relação ao consumidor dos seus direitos. Então, aqueles fornecedores, aquelas empresas em que ainda acham que o consumidor não vai reclamar, que o consumidor não está atento aos seus direitos, certamente essa empresa ela está afadada ao fracasso, porque ela não vai conseguir se manter no mercado tão competitivo que nós temos. Então, ainda mais com as redes sociais, que o consumidor ele prefere muito mais ir para as redes sociais para reclamar daquele produto, daquele serviço, do que o próprio
saque das empresas, porque é a forma mais rápida. Você vê, tem grandes empresas que eles têm equipes só monitorando as redes sociais para saber se tem reclamação com relação ao seu produto ou seu serviço. Então, eu acho que houve uma mudança de postura, porque tem gente que diz que tem lei que pega, que não pega, né? Eu nem vejo assim, eu acho que tem leis que são fiscalizadas e outras que não são fiscalizadas. O Código de Defesa do Consumidor pegou, porque existe todo um sistema nacional de defesa do consumidor trabalhando para que essa lei, através dos PROCONs, haja o cumprimento na prática. Então, essa postura do fornecedor, ela está mudando a cada dia, porque realmente os que não atendem às expectativas dos consumidores não conseguem ficar muito tempo no mercado. Estão tendentes ao fracasso disso, né? Doutor Roberto, e hoje com as mídias sociais fica muito mais claro isso, né? Hoje na revolução da comunicação, isso chega muito mais rápido e faz com que o Conselho e o PROCON possam efetivamente atuar. Hoje, depois desses 25 anos, doutor, ainda o consumidor se coloca na situação de hipossuficiente, ainda é a situação frágil, ainda é o lado frágil dessa relação de consumo? Sim, na medida que ele desconhece tecnologias, na medida que ele passa a ser relativizado vulnerável. Essa hipossuficiência vai ser na medida da relação de consumo. Poderá ter casos que ele não será considerado, mas muitas vezes ele é. Por exemplo, hoje com a internet, o e-commerce, o consumidor ele compra de um site que não tem o CNPJ na sua página, que não tem as informações, e ele vai reclamar como? Então é importante que o consumidor ele seja protegido e seja orientado, porque o direito básico dele é da informação. Então, quando ele desconhece, quando ele não tem conhecimento técnico, ele não tem como reclamar. Ele muitas vezes ele não sabe que ao comprar pela internet ele tem 7 dias para reclamar do produto, para devolver o produto, se arrepender da compra. Então, são várias relações que ele pode se colocar como hipossuficiente, tecnicamente ou financeiramente. Vai ser de acordo com a relação que vai ser aplicada. Fazer o papel aqui um pouquinho do advogado do diabo. Deixa eu fazer o papel do lado da empresa. Vamos supor que eu seja um empresário e alguém fez uma determinada reclamação. Há também uma fiscalização com relação ao abuso do direito de petição, doutor? Nesses casos, assim, vocês têm observado ou não realmente? E doutora Cláudia, para todos, né, que somando suas experiências nesse caso, há abuso de direito de petição ou não? Ou em regra, realmente os direitos a reclamação é justa? Olha, o consumidor, ele é sempre vulnerável. Essa relação, ela já nasce desequilibrada. Perfeito. Por essas razões que o doutor citou aí. Ele é hipossuficiente, vulnerável economicamente, juridicamente e tecnicamente. Então, ele não tem condição de discutir aquele produto que está no mercado. O contrato, muitas vezes, é de adesão, quando é em relação ao serviço. Não se tem então, opção, essa né? não tem. Então, essa relação já nasceu desigual, por si só. O que nós percebemos no PROCON é que os consumidores que reclamam, a grande maioria, é claro que há exceções, há situações em que se verifica, em que realmente não há ali o direito propriamente dito, mas a gente, na maioria das reclamações, são fundamentadas e o consumidor, na maioria das vezes, eu não vou dizer todas as vezes, porque existem situações ou não, mas na maioria das vezes o consumidor tem razão. Existe realmente um desrespeito muito grande, ainda depois dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, por parte de alguns fornecedores. Incrível. Ele é penalizado pela própria sociedade, né, doutor Roberto? Sim, ele é penalizado por diversas oportunidades. Quando o Hamilton pergunta se há o excesso de direito de petição, não há esse excesso, pois a princípio se regula através da boa-fé nas relações. Perfeito. Agora, já nota-se que o Poder Judiciário, quando observa que há má-fé demonstrada, a fraude processual, ele vai e reprimenda esse consumidor que ali ele quer levar vantagem. Isso aí não pode. Então, a seriedade da coisa faz com que seja feito, a maioria das reclamações fundamentadas sejam procedentes. Seja como recentemente nós falamos, da internet que foi suspendida a tarifa de transmissão, uma mudança unilateral do contrato. E esse consumidor ele não tem poder de negociar com a operadora de telefone, ou a televisão a cabo, ou diversos outros fornecedores. Então, o direito de petição ele nunca vai ser abusivo, mas a má-fé
no seu intento, sim. Isso tem que ser reprimido. Perfeito. E hoje, quem é o campeão, nesse campeonato às avessas, né, quem é o campeão de reclamação, doutora, no PROCON? É o serviço? É o produto? E dentre eles, qual é o grande campeão? Os segmentos, a gente pode iniciar com financeiro, né? Cartão de crédito, aí vem telefonia, aí vem bancos, TV por assinatura, energia elétrica. Então, esses figuram nos segmentos mais reclamados no PROCON. Eu lembro que antigamente se cobrava uma taxa de administração abusiva dos cartões e quando você se ligava para lá, eles cancelavam aquela taxa. Hoje eles mudaram esse comportamento. Isso chega a ser abusivo, doutores? Do cartão de crédito, eles vão me cobrar R$500 por ano, por exemplo. Eu estou aqui criando uma caricatura grave para que a gente veja a situação. E eu ligo, olha, eu não quero 500. Não, tudo bem, eu baixo para 450. Não fez nada. E eles cancelam o cartão. Né? Isso chega a ser um abuso ou isso está dentro do limite contratual? Toda vida que tiver algo que cria uma relação de desequilíbrio, ele passa a ser um abuso. E toda cláusula que seja abusiva, ela será considerada nula. Perfeito. Então é importante o papel da doutora Cláudia no PROCON de combater as irregularidades, dos advogados orientarem os seus clientes, seus constituintes, e a sociedade se educar. Um grande avanço nesses 25 anos foi a obrigação de cada lojista ou cada fornecedor ter na sua empresa uma unidade do CDC. Tem que ter um exemplar. Perfeito. Para que aquele consumidor se habitue a lançar mão dos seus direitos. Então, isso é um dos avanços. Como se não bastasse toda a situação de hipossuficiência, a gente vê também que se abusa da própria situação em si. Muitas vezes a gente tem observado nos noticiários, as reclamações, de que usuários de plano de saúde, que geralmente já têm uma situação, por ser consumidor, já mais frágil, como os doutores falaram aqui, e ainda mais numa questão de saúde que não há nada mais frágil do que a saúde do ser humano, ainda se coloca. Nesse caso, os olhares se voltam com mais firmeza para esse tipo de acontecimento, doutora? Até porque se trata de um serviço essencial, né, da saúde. Então, quando o plano de saúde, ele tem que dar o atendimento necessário e todas as etapas em que assim o consumidor o contratou. Para você ter uma ideia, a gente está com denúncias de médicos que mesmo que conveniados com planos de saúde, eles cobram a primeira consulta, alegando que o plano de saúde paga valor baixo. Então, eles, na verdade, burlam a lei e cobram a primeira consulta fora do plano de saúde e a segunda seria pelo plano. Então, eles não disponibilizam uma agenda para o consumidor que vai, usuário, consumidor de plano de saúde, só aquela agenda particular. Então, quer dizer, a gente verifica que isso é uma prática abusiva, né? Porque o consumidor está pagando duas vezes. Ele está pagando a consulta particular e já está pagando o plano. Então, o médico, ele não é, ou qualquer prestador, ou qualquer profissional, prestador de serviço de saúde, ele não é obrigado a atender com o plano. Se assim ele faz, ele deve disponibilizar uma agenda e seguir. Não quando o consumidor liga, dizer, não, nós só temos agenda particular. Mas, no entanto, é uma forma de que o consumidor pague a primeira consulta particular e depois. Não é? Então, existe ainda, para completar alguns planos que ainda atuam e agem realmente com problemas, ainda existem os prestadores de serviços que também dificultam a vida do consumidor. De irregularidades. Exatamente. Isso a gente está pegando só um ponto, né? Estamos pegando questão de financiamento, que outro lado que pesa também é o bolso. Então, assim, instituições financeiras e cartões de crédito, doutor, também continuam sendo os grandes vilões da sociedade de hoje? Sim, principalmente no momento atual, que é de crise financeira e econômica. Uma das importantes ferramentas é o consumidor compreender quanto que ele está pagando de taxa. Taxa efetiva, taxa de custo. Então, é importante o consumidor, antes de financiar, ele pedir um demonstrativo de quanto é que está sendo cobrado, o que é TAC, o TAC não deve ser cobrado. Então, tudo isso é uma forma de prejuízo para o consumidor. Então, isso geralmente não é muito claro, né? O consumidor em si não vai saber que taxa é essa, quanto é que é esse valor, quanto é que é esse emolumento. Já parte, como a doutora Cláudia falou, desse princípio que eu estou correndo quando dispararam, para eu chegar ali de chegada, eu estava a 100 metros atrás para poder correr. E num momento de fragilidade, que ele está precisando pagar uma outra conta, que está precisando trocar o carro porque houve uma emergência. E nessa hora de fragilidade, dessa vulnerabilidade do consumidor, é que o fornecedor
que não tem essa consciência, é que ele vai e comete as ilicitudes contra o consumidor. Perfeito. Nada impede, Hamilton, desse consumidor observando isso, levar a doutora Cláudia ao PROCON, que tem uma equipe lá preparada para receber essas demandas, essas denúncias, e lá o consumidor é chamado para poder corrigir essa situação. Inclusive, nós estamos realizando mutirões lá no PROCON Fortaleza, né? Nós fizemos, por ser um segmento mais reclamado, esse segmento financeiro, cartões de crédito e bancos. Um mutirão voltado só para esse setor. Só para isso. Então, a gente fez ano passado e agora a gente continua, né? Só que nós fizemos antes uma reunião com o segmento, sensibilizando esse segmento de que, olha, não adianta você colocar juros altos e mais multas, isso aqui, se o consumidor não pode pagar. Há um apelo todo de publicitário, inclusive, para que o consumidor adquira aquele produto, adquira aquele serviço. E o consumidor, levado muitas vezes sem nenhuma condição financeira, porque muitas vezes eles nem avaliam isso, dão crédito, sem nem avaliar a capacidade de pagamento, eles querem dar o crédito, e o consumidor realmente, né, recebe, precisa, e né? precisa, né? Então, nesse sentido, nós fizemos uma reunião e sensibilizamos o setor para aderir a esse mutirão com condições especiais de pagamento, retirada de juros, demais encargos, deixando muitas vezes o valor principal, porque assim ele pode receber. Senão, o consumidor não paga porque está sem condição de pagar. Porque durante esse período, o que acontece? A pessoa fica doente, perde o emprego. E vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve. Então, nós estamos realizando esse mutirão, são 600 audiências já previamente agendadas. E agora, no dia 9, nós temos cada dia, são 600 audiências divididas cada dia em 120 audiências, são 5 mutirões. E tem tido um êxito enorme de conciliação. Tem situações lá em que há desconto de 95% de desconto. Nossa, então, é uma forma da gente tentar equilibrar um pouco o orçamento do consumidor. Sim. E também a gente quer fazer um trabalho preventivo também, levando palestras de educação financeira também para o consumidor, para que ele também se blinde, né, essas situações em que é tudo muito fácil, às vezes, para você comprar e você... É importante também que o consumidor saiba cuidado com as facilidades que são impostas, né, doutora? Porque são muitas. Facilidade, né? Chama a atenção. Inclusive, a situação de endividamento se dá porque... aquela coisa, cabe do meu bolso aquela parcela, então pronto. Então você vai comprando várias coisas que a parcela cabe no seu bolso. Mas no final você... A doutora falou em questão de audiências, tem uma novidade com relação à audiência virtual agora? Está remodelado? Como é que está funcionando isso? Na verdade, são duas situações. A gente lançou agora um aplicativo, o PROCON Fortaleza, que é para denúncia. Isso para iOS, para Android? Sistema para eletrônico, e tem o sistema iOS e Android. Então, o consumidor pode, de qualquer local, qualquer hora, né, fazer a sua denúncia e encaminhando vídeos e fotos. E também a gente disponibilizou essa ferramenta, audiência virtual, onde o consumidor pode, de casa do trabalho, abrir a reclamação e também participar de audiência virtual. Basta ele ser usuário do Skype e ter a webcam. Então, ele pode, de casa, fazer a sua audiência, sem a necessidade de se deslocar ao PROCON. Então, é mais um canal alternativo. Ou seja, o PROCON, né, e o Conselho estão acompanhando a modernidade, estão acompanhados também pela modernidade. Trabalhamos né? juntos. Né? Trabalhamos de mãos dadas. Exatamente. Então, assim, há uma evolução social nesse tempo, né? Nesse período de 25 anos, doutor Roberto, de toda forma. Sim, vários avanços foram obtidos. Há uma evolução. Agora, não se pode perder esse foco, porque pelo que a doutora está colocando, que o doutor está colocando, se não tiver esse apoio do PROCON ou do Conselho de Defesa do Consumidor, 25 anos por água abaixo. Mas é muito bem colocado isso, Hamilton, porque essa é a função do Conselho Municipal. É traçar políticas públicas que sejam de longo prazo, sejam a nível de educar o consumidor, seja para evitar o superendividamento, seja para ele aprender a exigir seus direitos. Então, tudo isso que a Cláudia tem colocado, através do PROCON, como a iniciativa de fiscalizar os estabelecimentos, seja de uma forma do consumidor ter essa noção, mas antes de tudo nós discutimos as políticas públicas, que não sejam feitas de forma que venha se perder no tempo.
Claro. Então, esses avanços são debatidos, inclusive, nós, pelo menos uma vez por mês, nós do Conselho, junto com a Cláudia, que é a presidente do Conselho, se reunimos, debatimos, trazemos N fatores de informações com base na percepção da sociedade. O último foi a questão da água, pela rotulagem, ou a falta de rotulagem com a informação adequada, ou o excesso de sódio. A proposta do Conselho, inclusive, é trazer treinamento, reciclagem, educação para o consumo em diversas frentes, diversos eixos. Porque aqui nós falamos rapidamente em plano de saúde, bancos, financeiras, comércio. Daqui a pouco começa a volta às aulas, os pais, ao matricular seus filhos, vem a questão do material escolar. Existem essas reclamações sazonais, né? E volta às aulas sempre tem isso. E eu observei que no próprio site do PROCON há uma lista, né, de materiais escolares que não podem ser exigidos. Exatamente. É importante que os pais e responsáveis pelos alunos dêem uma olhada nessa lista, né? Porque poucas pessoas sabem. Você acaba pagando a mais do que deve. Nós já estamos em estudo porque a gente vai analisar essa portaria para ver se há se ela está desatualizada, para a gente editar outra portaria. E na próxima semana a gente tem, inclusive, uma reunião com o segmento de educação. Queremos ouvir o sindicato das escolas e todo o setor pertinente para ouvi-los, para logo depois a gente editar uma nova portaria e assim iniciar a fiscalização, porque realmente havia um abuso muito grande por parte dos estabelecimentos de ensino de cobrar itens e que são considerados itens de uso coletivo. Nossa. E assim, hoje, doutora, também eu andei pesquisando e vi que a doutora Cláudia tem um blog, não é isso? E esse blog é voltado para o direito do consumidor, para esclarecer. Quem quiser dar uma olhada, como é que eu faço para ver isso? Eu tenho esse blog já faz uns 4 anos, Hamilton. Realmente é um blog lá que tem lá artigos, informações, matérias, né? Então, nessa minha atuação aí já é 17 anos na defesa do consumidor. Mas é muito simples, só você colocar lá no Google, blog da Cláudia Santos, e você acha, já é o primeiro item que sai. Eu trouxe essa informação, porque assim, hoje na época de informação, o direito do consumidor basicamente protege isso, né? Informação. Exatamente. E lá no blog eu também respondo as perguntas, ótimo, né? Ótimo. As perguntas mais jurídicas, as dúvidas. Tenho, né? E aí tem lá, esse momento lá, as pessoas mandam e eu respondo lá também. Eu sou um dos que lá acompanha o blog da Cláudia, né? É importante deixar claro que isso, tanto ele educa, como ele traz a experiência prática do dia a dia na visão da Cláudia. O estudante de direito, a dona de casa, o pai, aquele que está querendo compreender um pouco melhor do dia a dia, vai ter essa ferramenta daqui, é o blog, que além de ter uma comunicação fácil de leitura, todo mundo sai ali e aprende alguma coisa. Eu recomendo. E assim, a gente observa toda essa questão de preocupação com a modernidade hoje, né, do PROCON e do Conselho. Ou seja, a gente tem um aplicativo, a gente tem um blog, a gente tem um site, que eu tive realmente a curiosidade e virei fã da estrutura dele, porque ele é muito claro. Não adianta você ter um site que te complica a informação e estaria indo contra o próprio defesa do consumidor, se não fosse claro. E assim o é. Doutores, o tempo se nos vai, é muito rápido, mas eu espero que a gente tenha conseguido aclarar para as pessoas de casa um pouco sobre o direito do consumidor, um pouco mais de informação. E a gente tem 30 segundos, doutora Cláudia, para as considerações finais. Fique à vontade, o tempo é seu, por gentileza. Eu queria agradecer, doutor Hamilton, o convite e dizer que o PROCON Fortaleza está de portas abertas, né? Nós funcionamos de 8 às 17 horas. Então, na Rua Major Facundo, 869, no centro. Temos também um núcleo de atendimento no VaptVupt de Messejana, que também lá, além do atendimento, nós realizamos audiência também. Em breve estaremos no VaptVupt do Antônio Bezerra, que será inaugurado em dezembro e janeiro. E o consumidor ele pode tirar suas dúvidas também através do 151 e as ferramentas aí que a gente está disponibilizando para o consumidor. O aplicativo também, a reclamação de forma virtual. Muito obrigado, doutor. Doutor Roberto, por gentileza. Queria agradecer a participação e dizer que tanto o consumidor quanto o fornecedor é bem recebido, é bem-vindo no Conselho Municipal de Fortaleza para dialogar. O trabalho hoje é de diálogo e de prevenção para construir um relacionamento saudável e equilibrado entre consumidor e fornecedor. Nada de
haver uma perseguição ou querer punir. Antes de mais nada, ali representamos a sociedade como todo. Sem dúvida. Bom, senhores de casa, é isso por hoje. Caso queiram entrar em contato com a gente, faça através das redes sociais, do Facebook, Instagram ou Twitter. FGF, Faculdade da Grande Fortaleza. Até breve.